Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo número 58, capítulo 1, a Gênese, né? Caráter da revelação espírita. Então, nós nos encontramos na questão de número 17. Então, encerramos tratando do assunto. Observa para você ver o churrasco, por exemplo. Os primeiros espetinhos, as primeiras carnes ali e tal, a primeira meia hora, é uma delícia. Mas depois, né, a gente come para poder passar o tempo. Então, isso é a psicologia da vida. As ilusões da vida, as fantasias da vida. As pessoas não se preocupam com o presente, mas não com o presente no sentido, é preciso se preocupar com as consequências daquele ato. Quais os benefícios eu vou colher depois de alguns dias, depois de alguns meses, em todos os sentidos. Então, a primeira colherada de doce de leite é uma delícia. Mas a segunda colherada, ela já nos traz certas consequências. A boca fica meio amarga, tem pessoas que soltam o intestino. É enjoativo a segunda colherada de doce de leite em diante. Isso é psicologia, gente. Eu não estou aqui me referindo ao doce de leite. Eu estou me referindo aqui às ilusões da vida. Quer dizer, tudo que existe na porta larga é gostoso. O primeiro instante, mas depois as consequências não vale a pena. O professor costuma sempre, ele me diz sempre assim: meu filho, o que começa certo, termina certo. O que começa errado, termina errado. O que começa errado, termina errado. Então, se nós pararmos para raciocinar o que nós falamos, o que nós desejamos, o que nós pensamos, nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelo nosso comportamento. Luiz, mas você não está falando nada a respeito da questão 17, mas é lógico que estou, gente. Psicologia é uma ciência que quase ninguém tem o dom de, ao transmiti-la, fazer com que as pessoas raciocinem com bom senso e consigam de fato captá-las. Então, olha só para você ver, a astronomia, uma das primeiras cultivadas. Quantos erros lá no princípio, antes de Galileu Galilei? Quantos equívocos? Tanto nós vamos citar só isso, você sabe disso. A astronomia antes de Galileu Galilei, né, bem antes mesmo, diziam eles que a Terra era mantida suspensa no ar. Olha só, no ar. Existe o ar? Não existe.
Mas tá bom, vamos tratar disso não. A Terra era suspensa, mantida no ar por 4 elefantes brancos. Esses elefantes tinham asa, eles batiam as asas. E aqueles outros cientistas de astronomia que dizia que quando eles tratavam da esfericidade da Terra, a Terra, a esfera, tudo bem. Mas e aqueles que diziam que a Terra ela era plana? Significa, se você fosse até determinado ponto, você cairia num precipício, e esse precipício chama-se cosmo. Você caía no cosmo, porque eles diziam que a Terra era quadrada e só tinha gente do lado de cima. E muitos astrônomos e cientistas que diziam que as estrelas, né, eram assim, elas foram colocadas lá como luzes para poder iluminar a nossa noite. Então pense da forma de pense em um circo. Você lá dentro do circo, você olha, né, para o pano do circo e, e você vê aquelas estrelas desenhadas todas. Só que você não podia sair dali de baixo daquele pano do circo, porque do lado de fora era o cosmo, né? Então, olha só para você ver que absurdos. Os astrônomos antes de Galileu, foi onde Galileu estudou e chegou a outras conclusões, né, que levou ele a ser processado e muitas coisas aconteceu com Galileu Galilei. Então, eles diziam que a Terra era o centro do sistema solar e que o Sol que circundava a Terra e não a Terra que circundava o Sol. Aí Galileu provou que a Terra era que circundava o Sol e outros planetas também, e que o Sol não era o centro do universo, e sim, igual o Sol existia centenas, milhares de outros sóis, tá? Então você sabe disso. Então, mas vamos dizer assim, foi um erro necessário da astronomia. Como nós estávamos dizendo no primeiro vídeo, a criança, depois que ela deixa o colo da mamãezinha dela, ela começa a gatinhar, depois ela começa a andar. Ela não leva vários tombos? Nós mesmos, principalmente eu, tropeço até hoje em muitas questões, em muitas coisas, em muitas, ilusões, fantasias, orgulho, egoísmo, porque aqui na Terra não é fácil, gente. Então a gente está sempre aprendendo, sempre aprendendo. E graças a Deus que muitos ainda conseguem acordar na própria existência que se encontra e fazer diferente do princípio. Pior são aqueles que desencarnam com quase 100 anos, batendo na tecla, mas não tem problema, ele pode desencarnar com aquela ignorância. Existe a imortalidade da alma, ele vai ter novas oportunidades na eternidade de retornar ao corpo físico para fazer diferente de antigamente, quando teve uma outra oportunidade. Então nós vemos quanto erro cometeu a astronomia. Mas erros necessários. É o começo, não é?
por exemplo. A gente fala mesmo aqui, você sabe disso, faz parte tudo aqui do processo aqui. A pessoa que não tem a CNH e que entra na autoescola, tem pessoas que ele solta o intestino, tem diarreia, de medo, até de pegar no volante, né? Fala em volante para ele, ele tem diarreia, ele solta o intestino, ele dispara o coração, transpira, tem uns que chega até a desmaiar. Você sabe que eu não estou inventando. Analisa todas as áreas aqui na Terra para você ver. O primeiro dia de trabalho, o primeiro dia na sala de aula, não é uma expectativa, uma tensão. A pessoa faz todos as aulas todas certinhas da autoescola, né? E no dia da prova, mas o coração vem aqui, a goela. E ele leva uma garrafinha de água e ele está sempre tomando água, tremendo. Ali, se alguém afere a pressão dele está lá no 300 por 400. Mas faz parte da evolução. Nós nos encontramos em processo de evolução. Mas depois que a pessoa tira a CNH também, 60 por hora, 40. Multiplica isso por 4, 5. É a velocidade da pessoa, principalmente aqui, ó, o imprudente aqui no volante. Ó, a pecinha estragada que existe dentro da minha caminhonete está atrás do volante. Essa pecinha aqui. 180 por hora, 160 por hora. Uma vez eu falei para a avó assim, falei, vó, a senhora toma cuidado, porque uma hora que eu sofro um acidente aqui, em alta velocidade, eu vou cair com o meu veículo num umbral direto. Então, as pessoas vão procurar o meu veículo aqui na Terra, não vai encontrar, vai ter que consultar o professor, vai ter que consultar Bezerra de Menezes, porque vai cair o meu veículo lá no umbral, comigo junto. Porque a velocidade é tão grande que ela supera a barreira do som e da luz, né? Como se fosse um portal que se abre. Tchum, tchum. Então, a pessoa não põe em prática praticamente nada daquilo da autoescola. Mas o que eu quero dizer com isso? Faz parte da evolução. Uma hora a pessoa, né, leva uma esfrega, por isso que tem que ter o policial para poder aplicar a multa, né? É preciso ter o semáforo, é preciso ter o radar, precisa ter tudo isso. E mesmo com isso as pessoas ainda continuam na imprudência. Imagine se não existisse as leis aqui na Terra também. Não é verdade? Então, a astronomia, uma das primeiras cultivadas, conservou os erros da infância. Olha aqui. Até o momento em que a física veio revelar a lei das forças dos agentes naturais. Tá vendo só? Tá vendo só? A astronomia, uma das primeiras cultivadas, conservou os erros da infância. Lá do princípio, ela conservou. Isso é natural. Mas ela conservou esses erros da infância até o momento em que a física veio revelar a lei das forças dos agentes naturais, que é óbvio, aplicando-se o método, né? Aplicando-se o estudo do
do método. Então, é óbvio que viram que haviam cometido alguns erros. Agora, nós temos que entender que quase sempre todas as ciências, elas nasceram através de... É engraçado isso, né? Quase todas as ciências, elas nasceram através de discordância, né? Discordância. Até nisso, hein? Discordância. Ah, eu não concordo com você. Então, por exemplo, um grupo de 20 astrônomos estudando. De repente, esvai-se todos os recursos ao ponto deles terem que avançar um pouquinho mais. Aí, alguns desses 20, uns 5, 6 desses 20, eles, mais aplicado, eles progridem um pouquinho mais, evoluem um pouquinho mais, e eles, obviamente, eles conseguem descobrir ali as leis da física, né? Então, a física, ela veio revelar a lei das forças dos agentes naturais. Só que esses 4, 5 ou 6 astrônomos, descobrindo a física, levando ao conhecimento do restante dos outros astrônomos, ocorre ali uma discordância. Nós não concordamos com vocês. Sempre foi assim aqui na Terra, gente. Uns não concordam com os outros. O que significa isso? Vaidade, orgulho, egoísmo, ciúme. Olha só para você como é que é as coisas. Nós não concordamos com vocês. Ah, não concorda? Tudo bem. Então, há uma desagregação, há uma desistência ali do grupo. Então, aquele grupo de 20, 4, 5, que descobriu as leis da física, eles se separam daquele grupo de 20. E eles continuam os estudos, né, das leis da física, enquanto aquele grupo da astronomia continua lá capengando séculos e mais séculos e mais séculos, ou décadas, né, e mais décadas. Só que em dado momento, eles, mesmo não aquele grupo iniciante não concordando com o segundo grupo, eles acabam tendo que se render ao outro, porque nós sabemos que a astronomia, sem a física, né, que revelou a lei das forças dos agentes naturais, a astronomia, ela deixa de ter importância, ela deixa de ter fundamento. Não há fundamento na astronomia se ela não estiver agregada à física, que revela a lei das forças dos agentes naturais. Então, olha só para você ver, até no meio científico existe essas divergências, essas picuinhas, né?
como, por exemplo, 90% das casas espíritas, elas tiveram o início através das divergências, das picuinhas, enfim, das discordâncias ali, naquele grupo. Discordamos de você, aí aquele grupinho junta, vai e funda uma outra casa espírita. Essa desistência, essa discordância uns dos outros, mas na base, todo mundo depende de todo mundo. As pessoas podem discordar uma das outras o quanto quiserem, mas o fundamento é um só. As leis do Criador são uma só. Não existe outras leis independente do Criador, porque o Criador é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas. Então não existe outras leis a não ser as leis do Criador. Existem as leis do homem e existem as leis do Criador, mas prevalece as leis do Criador. Agora eu lhe faço uma pergunta: as leis do homem também, ou melhor, eu lhe esclareço isso. As leis do homem também são leis do Criador. Mas como assim? Porque existe uma só lei. Mas e aqui a da terra? Não, aqui a da terra é do homem que automaticamente, pelo orgulho, pela vaidade, pelo ciúme, ele distorce as leis do Criador através do egoísmo, do orgulho, da vaidade, achando que ele pode mais que o Criador. Por isso as divergências, por isso as intrigas, por isso as brigas e tudo mais. Só que se nós pararmos aqui para analisar, existe a base que é a astronomia, depois a física, né, em segundo lugar, que veio revelar a lei das forças dos agentes naturais, mas a astronomia e a física, elas chegou um certo momento que elas esgotou todos os teus recursos também. Só que um novo grupo, né? Eles deram um passo adiante. Houve de fato ali novamente uma discordância, uma divergência, e aquele grupo que deu um passo adiante, eles chegaram à conclusão da química. Olha só para você ver como é que são as coisas. Então nós sabemos que a astronomia e a física, sem a química, a astronomia não é nada, a física também não é nada. Todos os outros dois anteriores careciam do apoio da química, nada podendo sem a física. Olha só para você ver. Teve de acompanhá-la de perto para depois marcharem ambas de acordo, amparando-se uma à outra. Então depois veio também, com o passar dos séculos, das décadas, veio também a anatomia, veio também a fisiologia, veio também a zoologia, veio também a botânica, veio também a mineralogia. Só se tornaram ciências sérias com o auxílio das luzes que lhes trouxeram a física e a química. Olha só para você ver.
essas todas, elas só se tornaram ciências sérias. A anatomia, a fisiologia, a zoologia, a botânica e a mineralogia, elas só se tornaram ciências sérias, de respeito, onde elas puderam de fato ser aceitas, né? Elas só se tornaram ciências sérias com o auxílio das luzes que lhes trouxeram a física e a química, que já existia antes já existia antes delas surgirem. Então, quando elas surgiram, deixa eu voltar. Fica a fisiologia. Nas luzes que eles trouxeram a física e a química. Então, quando a anatomia, a fisiologia, a zoologia, a botânica e também a mineralogia, quando elas surgiram, já existia, né, a física e a química. Foi onde elas puderam se respaldarem. Nós vamos ter para o próximo vídeo, no próximo ano, da sequência nesse assunto, que é muito gostoso.